Para onde os milionários estão indo? Do que eles estão fugindo? Vamos lembrar que o Brasil já vem numa produtividade estagnada há 35 anos. Falamos num vídeo anterior que explicamos um último relatório que saiu sobre a produtividade nacional. Tivemos de 2010 até 2023 um crescimento na produtividade de 0,3, praticamente estagnado. E o que fez ela ficar no campo positivo foi apenas o incremento da produtividade no agronegócio. Ao computarmos apenas indústria e serviços, os dois fecharam no campo negativo. A produtividade caiu. E mais, quando fazemos qualquer política retrógrada pelo primata, como a gente sempre fala, acaba afugentando mais ainda milionários que geram empregos e poderiam pagar impostos aqui que deixam de pagar. Mesmo eu sendo filosoficamente contra o imposto, justamente pelo seu ponto coercitivo, mesmo assim, o que a gente produz é mais brasileiro indo embora, especialmente aqueles qualificados. Se temos uma produtividade estagnada nos últimos 35 anos e mandamos embora porque temos políticas hostil àqueles que poderiam ficar aqui para ter incremento na produtividade e investir em inovação, educação e tecnologia, que seria justamente o incremento dessa produtividade, como é que queremos crescer? Como queremos nos apresentar para o mundo nos próximos anos? É isso que a gente vai analisar e o cenário é complicado para o Brasil. Vamos lá. Afinal de contas, para onde esses milionários estão indo? Quais são esses países que estão recebendo de portas abertas essas pessoas que estão saindo não apenas do Brasil, mas de outros? Falaremos aqui de exemplos importantes de países desenvolvidos. E para terminar, falaremos do Brasil como a cereja do bolo. Então fica até o final e, se gostar desse conteúdo, considere se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar. Isso realmente me ajuda. Mas vamos lá. Eu acho que a maioria das pessoas não apostariam no país que está mais recebendo milionários no mundo. Segundo um relatório da Henley Partners, uma consultoria especializada no assunto, o Emirados Árabes, pelo terceiro ano seguido, é o país que mais atrai os chamados High Net Worth Individuals, ou seja, aquelas pessoas, investidores que têm disponível mais de $1 milhão em liquidez para investir. Repito, terceiro ano seguido. E o Brasil? O Brasil é um dos países que mais espanta os endinheirados. Claro, aqueles esquerdistas mais radicais dirão que isso é bom, que os bilionários sequer deveriam existir. Mas são eles que geram milhões de empregos. Muitos desses bilionários se tornaram bilionários justamente porque foram capazes de criar soluções, tecnologias que empregam pessoas ao redor do mundo e mais, conseguiram prover soluções que melhoraram a vida de todos. Você, por exemplo, está assistindo com uma tecnologia agora, com uma internet de alta velocidade, com um celular ou uma televisão conectada à internet. Tudo isso foi desenvolvido por pessoas que se tornaram bilionárias porque conseguiram prover soluções, produtos e serviços que agregaram valor a cada um de nós e mais, incrementou a produtividade nos países, gerando emprego, gerando riqueza, gerando mais renda. Com isso, foram recompensados pelo fato de terem criado produtos e serviços que estes foram demandados por uma ampla gama de investidores. Não é isso? Se tornou bem claro, basta olhar à nossa volta com toda a tecnologia que nós temos. E mesmo assim, o Brasil é um dos países que mais manda embora, entre aspas, ou que é hostil a essas pessoas. E claro, muitos acabam optando por ir embora. Portanto, esse argumento da esquerda é totalmente retrógrado, é totalmente falido. A história já mostrou. Mas vamos mostrar em números. A estimativa de 2024 é que o Emirados Árabes atrairá 6.700 novos milionários, enquanto no Brasil 800 irão embora, segundo essa estimativa desse relatório que eu acabei de mencionar, Henley Partners. Conforme a gente vê aqui nessa imagem, os Emirados Árabes estão na ponta, recebendo quase 7 mil, seguido pelos Estados Unidos, Singapura, Canadá, Austrália, Itália, Suíça, Grécia e assim sucessivamente.
Os fatores que mais levam as pessoas a saírem do país está segurança, qualidade de vida e, claro, impostos mais camaradas. Quando o entorno não te quer, quando o entorno é hostil àquilo que nós produzimos ou àquilo que nós queremos fazer, por que é que a gente vai ficar? Não é mesmo? Estamos falando de pessoas que têm a possibilidade de ir embora. Se eu não sou bem recebido na sua casa, eu não vou. Basta não ir. Basta irmos em outros locais em que somos bem-vindos. Por que não pensar isso com um país com pessoas que podem fazer? Como diz na Espanha, votam com os pés, vão embora e simplesmente deixam qualificação para ser colocada em outros países. E não mais aqui, um país que está completamente atrasado. Temos aqui uma cultura de achar que o Brasil é um país que poderia ter tudo. Um país extremamente rico, um país que faz de tudo para dar certo, mas temos políticos que não fazem o correto. Será mesmo? Já também tivemos oportunidade de analisar em outros vídeos que o Brasil é um país pobre. Em renda per capita, em PIB per capita, nós somos lá embaixo numa relação dos principais países do mundo. Isso, de novo, repito, são números, nada mais do que isso. Assim, criamos todo um entorno, repito, hostil, totalmente vantajoso para as pessoas optarem ir embora. E quem se beneficia? Aqueles que recebem essas pessoas. E quem fica no prejuízo? O Brasil e aqueles países que afugentam pessoas que poderiam agregar empregos, renda e produtividade no país. Claro, seguimos com ideias completamente primatas. Basta ver o que vem acontecendo agora. Em 2 meses, o dólar saiu de 4,80 para 5,70. O risco país subiu drasticamente nos últimos tempos. O endividamento brasileiro batendo recorde. O déficit nominal, que inclui os juros da dívida, ultrapassou 1,05 trilhão de reais. Isso representa quase 10% do PIB e obriga o governo a se endividar mais ainda para fechar as suas contas com gastos crescentes, o que leva a um endividamento maior, uma desvalorização da moeda, e isso pressiona a inflação mais cedo ou mais tarde. Com isso, mais pessoas permanecem no entorno da pobreza. E claro que o governo esquerdista, primata por natureza, culpará terceiros, culparão as empresas, quando na verdade o culpado é quem detém o monopólio da moeda. A inflação nada mais é do que uma desvalorização da moeda. E quem detém o monopólio de emissão da moeda e controle da moeda é o governo. Emitindo mais dívida, se endividando mais, gastando mais do que pode, a moeda vai perdendo valor ao longo do tempo. Num vídeo que eu soltei essa semana, mostramos que o real já perdeu 90% do seu poder de compra desde 1º de julho de 1994, primeiro dia de circulação dessa moeda. Assim, seguimos completamente antiquados e as pessoas votam com os pés. Em 2024, no mundo todo, esse deve ser o ano com maior migração de milionários, com um total de, pasmem, 128 mil indivíduos mudando de residência. A maioria, segundo esse relatório, é pelo lado fiscal. Países que não são amigáveis fiscalmente, que querem tomar grande parte daquilo que as famílias, as empresas produzem, simplesmente abandonam o país. Quer um exemplo disso? O histórico dos Emirados Árabes, que é o país, como eu falei, que por 3 anos seguidos vem recebendo milionários, ele tinha um histórico de receber indianos, árabes e até russos. Esse ano, ele deve receber por volta de 9.700 ingleses, conforme a gente consegue ver nessa matéria, onde Londres já não é mais a mesma. Bilionários procuram alternativas. E por que isso? Porque o governo britânico acabou com a histórica isenção tributária para lucros obtidos no exterior, uma regra que tinha sido colocado em prática em 1799, mais de 200 anos. Era uma regra para aqueles moradores no Reino Unido que tinham residência fiscal fora do Reino Unido, em outros países, e aqueles lucros obtidos fora dessa jurisdição, se eles não remetessem esse lucro para o Reino Unido, eles estavam isentos dos impostos. E essa regra foi mudada e, portanto, a partir de 2025, essas pessoas passarão a ser tributadas. E a expectativa é que, repito, 9.700 saiam do Reino Unido. Claro,
deixarão de pagar impostos, consumir e muitos gerar emprego por lá. Essa saída de milionárias do país será apenas inferior à da China, que também já tivemos oportunidade de analisar num outro vídeo, a fuga dos milionários chineses e até mesmo de vários que não são milionários, mas que estão buscando sair de lá. Investidores, muitos já estão deixando o país como um todo. A Índia fica em terceiro lugar, com a saída de 4.300 pessoas. A China, 15.200. E o Brasil, 800. Mas vamos lembrar que tanto China como Índia têm 1,5 bilhão de pessoas. Nós temos 203 milhões e a estimativa é que 800 milionários saiam do país apenas esse ano. Conforme a gente consegue ver nesse gráfico aqui, a China é o país que lidera em que esses milionários deixarão, seguido por Reino Unido, Índia, Coreia do Sul, Rússia, Brasil, África do Sul, Taiwan, Nigéria e Vietnã. O que a gente sabe é que essa taxação de grandes fortunas é um retrocesso absoluto. É uma narrativa que serve para tentar enganar aqueles mais pobres, que obviamente têm um sentimento ruim frente às pessoas que conseguiram gerar fortunas. Nunca olham pelo lado do que eles ofereceram, qual tipo de produto ou serviço muitos desses que reclamam usam os produtos e serviços gerados por aqueles capitalistas que colocaram dinheiro na frente, contrataram pessoas, tomaram um risco para produzir aquilo que é demandado pela ampla maioria da sociedade, como, por exemplo, os smartphones que está na mão de todos nós aqui. Portanto, taxar fortunas é uma bandeira da esquerda há muito tempo, desde que alguns países, inclusive, desistiu, mesmo com governos de esquerda. Alguns anos atrás, a ideia da esquerda era socializar os meios de produção. Como viram que isso não funciona, passaram para a bandeira de taxar grandes fortunas. E muitos países também viram que isso não funciona. Está muito claro. É da natureza humana você negar, você querer que aqueles que têm mais do que você, sem analisar como eles construíram, sejam taxados, em prol de pagar mais para os seus próprios benefícios. Mas veja, a França, um país que tem um estado que representa 60% do PIB, o maior estado do mundo frente ao PIB, acabou com essa regra de taxar fortunas em 2017. Entre o ano de 2000 e 2016, 60 mil franceses foram embora do país. Segundo uma matéria que saiu na Veja, a gente consegue ver aqui, abre aspas, a França, onde até pessoas razoavelmente esclarecidas continuam a achar que o jeito de equilibrar as contas públicas e manter a aposentadoria aos 62 anos é taxar os ricos. Só acabou com esse imposto em 2017. Segundo uma empresa especializada no tema, 60 mil milionários franceses foram embora para outras bandas entre os anos de 2000 e 2016. Isso sem retroceder ao desastroso programa de François Mitterrand nos anos 80, quando a polícia revistava porta-malas de franceses que fugiam para a Suíça, assustados com a taxação jacobina. Deu tão errado que Mitterrand, o presidente socialista, teve que reverter tudo. Ou seja, mais um país que voltou atrás, porque não funciona. E por que não funciona? Porque as contribuições, ou seja, o que o governo arrecada com a contribuição de taxação das grandes fortunas é irrisório frente ao tamanho dos estados atuais. Estados inchados, ineficientes, que querem ou prometem devolver tudo para a população, mas devolvem apenas uma fração daquilo que arrecadam. Muitos somem em corrupção, muitos somem em ineficiência. Para ter uma ideia, na Noruega, um país onde muitos milionários saíram de lá em direção à Suíça no ano de 2022, um recorde, só no ano de 2022, saíram mais noruegueses do que na última década inteira, a taxação de fortuna representou 1% da arrecadação fiscal do país. Irrisório, completamente irrisório. E o quanto você afugenta desses milionários, quanto você afugenta das empresas que geram emprego e quanto você afugenta do que você deixa de arrecadar, porque agora eles pagarão impostos em outros países. Mas e o Brasil no meio disso tudo? O Brasil, esse gráfico mostra bastante claro. Os Estados Unidos é o principal país com destino dos brasileiros. Mais de 1.900.000 brasileiros por lá. Portugal, 275 mil, Paraguai, 246 mil, enfim, todos os países aqui detalhados que eu deixo para vocês analisarem com calma. Entre 2013 e 2023, o Brasil teve uma redução de 28% no número de milionários, atrás apenas da Nigéria,
que teve uma redução de 45%, 2013 a 2023. 2013, o começo da grave crise provocada pela gestão da Dilma, que, convenhamos, começou lá no governo do Lula, com toda a corrupção envolvida e aquilo que a gente já está careca de saber. Mas continuamos ouvindo do governo brasileiro, os primatas de turno, em que taxar grandes fortunas é o caminho para o sucesso, mesmo muitos países já tendo retirado, como falamos, isso de sua pauta. Não apenas o primata presidente, mas também Haddad, o ministro da Economia, falando que taxar super ricos e empresas dará esperança para o mundo. Eles querem que todos nós paguemos pelos seus gastos, pelas suas benesses, por tudo aquilo que eles roubaram e geriram de forma completamente ineficiente ao longo do tempo. Eles querem que nós paguemos. Mas a verdade é que o brasileiro e todos os outros povos precisam aprender a fazer conta direito para bater de frente contra esses burocratas. Isso não funciona. Não adianta narrativa. Não queremos mais narrativa. Queremos matemática. Essa não engana ninguém. E por isso a popularidade do primata vem caindo dia após dia. Mas todos nós pagaremos a irresponsabilidade de quem apoiou isso. E eu falo isso que está no poder. Enquanto isso, dólar mais alto, endividamento maior, que demorará algum tempo para reverter quando esses primatas saírem do poder. Mas as ideias antigas continuam sendo jogadas na população e muitos, sem fazer conta, caem nisso. E aqui foram apresentados dados, fatos e números. Me coloco à disposição e seguimos na luta.